Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Olá, valentes, tudo bem? Seja bem-vindo à Hora dos Valentes. Eu sou o Murilo. E eu sou o Anderson. Boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Que Deus abençoe a vida de todos. Nós estamos aqui pelo meu canal Murilo Rossafa e também pela rádio 102.1 em São Paulo, a Adore Mais FM. E é com muito prazer que nós estamos aqui em mais este momento, essa hora, né, esse momento onde nós podemos falar sobre os homens, falar sobre relacionamento, do posicionamento de cada um de nós. Então, é uma grande oportunidade para nós crescermos juntos e aprendermos juntos também, não é, Anderson? Isso mesmo. A gente começa tudo em Deus, né? Que é a base de tudo. E quando passa por nós, com essa abertura, essa humildade, nós aprendemos a cada dia, ensinamos, você aprende. E como nós falamos a semana passada, né? O que você aprende passar para frente, seja para amigo, para pai, para irmão, para filho, e nós formarmos aquilo que é o nosso objetivo, os homens de verdade, né? Os homens que têm faltado no mundo, para que o mundo tenha outra visão, outra força, outro poder. Meus queridos, nós estamos aqui, como nós já falamos, em São Paulo, na Rádio Adore Mais FM 102.1, mas se você também quiser nos assistir, nós estamos no YouTube, Murilo Rossafa, onde você pode inclusive mandar a sua pergunta, caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa, ou mandar um abraço aqui para nós também. Vai ser um prazer tê-los aqui conosco. E também, se você quiser mandar uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, é o 1, né? Que é aqui dos Estados Unidos. Mais um, né? Mais um, 407-978-4244. Mais um, né? 407-978-4244. Boa tarde a todos. Estou vendo aqui várias pessoas mandando mensagens para a gente. O Fer, o pastor Alexandre, a Mariana, a Iana Cleide, a Vitória, várias pessoas, graças a Deus, o pastor Denis, graças a Deus, sejam todos bem-vindos. Não dá para ler todo mundo aqui, né? Senão a gente vai ficar só falando o nome aqui. Isso é um prazer ter a presença de vocês aqui. E o pessoal que mandou a pergunta, só para a gente organizar isso, cada dia, né, cada semana que a gente tem um programa inédito e ao vivo o programa, a gente vai responder as perguntas do dia, né? Então, você que mandou, por exemplo, a pergunta semana passada e a gente, por falta de tempo, não conseguiu responder, se você quer a resposta, manda a pergunta de novo, tá? Para a gente não ficar voltando, de repente teve aquelas que já foram respondidas, às vezes a pessoa nem está assistindo hoje, né, ou não começou a assistir ainda, então a gente fica combinado que você manda a pergunta hoje, né? E a gente responde hoje. Caso não der, esperamos que hoje a gente consiga, né, dentro da direção que a gente recebeu mais objetiva, responder as perguntas todas. A gente consegue até responder mais pessoas, isso, né? Que a gente responda todas. Caso a sua pergunta não for respondida hoje, então aí a semana que vem, a gente vai tentar aqui selecionar perguntas de pessoas que ainda não foram, né? Porque as mensagens ficam aqui, então a gente consegue ter um controle. Então eu peço que você que mandou a pergunta semana passada e ela não foi respondida ainda, mande a mesma pergunta de novo e aí nós vamos fazendo esse bate-bola aqui. Graças a Deus, pessoal. Graças a Deus. E hoje, até continuando um pouco até, né? Porque é tanto assunto, graças a Deus, que a gente pode aqui explorar, que até gostaria de dar até uma continuidade aqui em relação àquilo que a gente começou falando a semana passada, né, Anderson? Sobre esse posicionamento. E uma pergunta, né? Que até quero que você aí, onde você estiver, se você estiver em casa, se você estiver aí no seu carro, né? Que você realmente analise isso. Você se considera uma pessoa de excelência? Você é uma pessoa excelente?
Anderson, me responde um negócio. Você já foi num escritório de advocacia muito chique ou numa clínica médica muito chique? Você já foi? Sim, já fui. E o que te chamou a atenção naquele lugar? Me fala alguns detalhes. Vou responder a pergunta das duas coisas, dos dois lugares. Numa clínica, eu lembro de uma clínica que eu fui que os detalhes, literalmente, do chão, até a maneira como você pisava no chão, até vamos dizer, o banheiro, os instrumentos, a maneira como eles esterilizavam, né? É algo que lidava com situações bem delicadas. O atendimento dos profissionais na recepção, as pessoas que davam o orçamento, que falavam os preços e principalmente os profissionais eram excelentes. E eu lembro que ainda aqui, né, eu falei com um advogado, que eles já, inclusive que eles nem chamam, né, de advogado a pessoa que eu falei que é paralegal, né? Essas pessoas de imigração. Inclusive fica a dica, quem quiser vir para cá para morar, nunca venha sem antes falar com um desses, né? Exatamente. Nunca venha. Você que está pensando em vir para os Estados depois Unidos... Depois eu vejo o que eu faço. Não, essa é uma dica e não tem nem propaganda aqui, mas Não. fale com um paralegal. A pessoa com quem eu conversei, inclusive foi uma indicação, era uma pessoa que dominava o assunto. Não teve uma pergunta que eu fiz de dúvida que a pessoa não soube responder com precisão, com informações assim abrangentes e que ficaram todas claras. E eu te faço uma outra pergunta agora. Você já foi num lugar que você via que não tinha excelência? Vários. E o que você considera, o que você percebeu naquele ambiente que mostrava que não tinha excelência? Eu penso que a percepção de excelência que a gente tem a ver com a expectativa que a gente faz, né? Quando você vê um anúncio, principalmente hoje com a internet, né, redes sociais, as pessoas elas podem colocar o que elas quiserem nos anúncios, né? Aqui nós fazemos isso, te entregamos isso, esse é o sabor, esse é o resultado. Então você vai com aquela expectativa, ó, vão me entregar isso. Quando fica menos do que prometeram, não é excelente. Então, por que essas perguntas? Porque a gente sabe reconhecer um lugar bonito, um lugar de excelência, e nós também sabemos reconhecer um lugar que é um lugar comum, ou um lugar feio, um lugar né, que realmente não tem a imagem de uma pessoa, por exemplo, que diz que serve a Deus, né? Porque a gente sabe que Deus, olha a natureza, né? Tudo que Deus fez é excelente, funciona, é bonito. Então, palavras de Jesus, né? Falando a respeito. Olhe os lírios do vale, nem Salomão se vestiu com tamanho esplendor. E até falando dos passarinhos, né? Tem uns passarinhos que você vê a cor deles, a perfeição, parece que detalhes. Um bonequinho, né? Um brinquedinho. Então, essa questão da excelência é muito séria, muito profunda. Isso está dentro de cada um de nós, um padrão, um nível. E nós temos falado muito sobre isso, né? Do vinho novo. E algo que nós falamos todas as vezes que nós tocamos no assunto do vinho novo é sobre esse odre, né? Imagina só, o Senhor quer nos derramar um vinho novo, uma alegria nova, um poder novo, uma unção nova, mas nós estamos lá todos rachados, feios, velhos, sujos. Não dá, não é congruente, não é condizente uma coisa com a outra. Então, a pergunta que eu fiz no começo, você se considera uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de excelência? A bispa falou agora, recentemente, que o maior sucesso é o sucesso do caráter. Então, se nós não mudarmos o nosso caráter, o nosso perfil, o nosso padrão, como é que nós esperamos que alguma coisa maior vai vir até as nossas vidas? Se eu não faço a minha parte, como é que eu quero esperar que Deus faça a dele? O que a bispa sempre fala, né? Se Deus me abençoar com a cabeça errada, ele vai me matar.
É porque ele está passando a mensagem, né? Que o que você está fazendo está certo. Ou seja, continua nessa linha. Então dá uma analisada na sua vida. Dá uma analisada, por exemplo, na sua mesa, na sua casa, dá uma olhada no seu carro, né? Porque a gente acabou de falar aqui, quando você vai num consultório, você fala, nossa, esse lugar é chique. Por quê? Porque você está observando os detalhes. Você está vendo que tem objetos que fazem parte daquele contexto, você está vendo que a decoração faz parte daquele contexto, e você também já foi na casa de um parente, algum lugar assim, que estava tudo uma desordem, bagunçado, e você percebe, né, Anderson, que quando você vai num lugar assim, você vê que o lugar não tem um jeito até meio pesado, meio oprimido? Sim, sim, a palavra é essa, parece abandonado, né? Exatamente. E o abandonado é como se alguém tivesse pensado naquilo para quem vem depois, né? Então a falta da consideração é com a pessoa que vem depois, né? Igual quando a gente chega em casa e espera que aquela pessoa que ficou, né, independente de quem seja isso, que aquela pessoa que teve mais tempo tenha deixado preparado, né? A casa, seja na higiene, na organização, a alimentação, né? Para quem vem depois. Por exemplo, eu tenho certeza, conhecendo como eu conheço a bispa, que uma das sensações que você deve ter, como o Fernando também, é de cuidado, porque sempre havia essa preocupação de quando vocês chegassem, o que vocês iriam encontrar, né? Isso. Né? Comida, Isso. organização, se estava organizada a casa. Porque a criança, por exemplo, a gente já começa aí, saber o que é excelência ou não. Se aquelas pessoas que ficavam preparando para nós a casa, ou também lá do outro lado da escola, deixavam aquilo em ordem, né? Isso. Por isso que tem gente, por exemplo, que não consegue a pessoa ela não se sente confortável, ela não se enquadra em lugares bagunçados. Já tem gente que não consegue ter organização, né? Então, bem colocado. Quando a gente analisa, quando você analisa aí sua mesa, seu escritório, seu carro, né? Você vê que tá cheio de papel, tem latinha, tem plástico, tem papel que você pegou de alguém, que você não vai usar, tem folheto de apartamento que você pegou no trânsito e foi acumulando aí. Como é que é? Porque a sua imagem, ela reflete muita coisa. E não é questão de dinheiro. Excelência não é questão de, isso é caro, isso é barato. É só você olhar, você tem uma roupa que você pode sair mais alinhado, você sai perfumado, você arruma o seu cabelo, né? Ou você sai do jeito que acorda, né? Não parece que não lavou, não parece que não tomou banho, às vezes nem lavou o rosto, nem tomou banho mesmo, E né? às vezes nem lavou o rosto Nem mesmo. lavou o rosto, nem tomou banho. Aí sai de qualquer jeito, aí vai falar, não, porque isso é caro, aquilo é caro. Não. A gente já viu muitas pessoas que a casa era simples, que as roupas eram simples, mas a mente dela era uma mente de excelência. Então tudo isso mostra o quê, pessoal? Mostra uma mentalidade confusa, né? Uma mentalidade desorganizada. Ou pelo contrário, se você tem uma postura de excelência, mostra que a sua mente é uma mente organizada. Que você não é uma pessoa que está simplesmente sobrevivendo um dia após o outro. Não, você tem um alvo, você tem um foco, você quer mais. Por exemplo, hoje é segunda-feira. É o dia, em todas as nossas igrejas, né? Nós temos a reunião do Melhor da Terra, o Eliakim, aquele que Deus levanta e sustenta. Será que Deus vai levantar alguém, sustentar alguém que não tem excelência? Como é que Deus levantou Eliakim? Porque ele viu um homem de excelência. Por que Deus levantou Davi? Porque viu nele um homem de excelência. Puxando um gancho, inclusive, de ontem, veja que Davi não perdia nenhuma oportunidade. A bispa falou ontem no encerramento do jejum daqueles 1 ano e 4 meses que ele ficou ali por motivos que não foram, né, da sua vontade, na terra dos filisteus, em Gate, inclusive, né? Mesma terra de onde era o Golias,
Então, ou seja, não é só quando a gente está confortável que a gente aprende e agarra as oportunidades. Ele ficou ali 1 ano e 4 meses, e quando ele foi para Israel, o que ele viu de melhor naquele lugar, ele não perdeu tempo. Ele levou para Israel. Tanto que a bispa ainda falou, né? Ele tirou Israel da era do bronze e levou Israel para a era do ferro. Né? Diferente do que aconteceu no tempo do seu antecessor, o Saul, né? Que Israel era completamente dependente deles, dos filisteus. O Davi, quando chegou a primeira coisa, já acabou isso aqui. Aqui ninguém vai depender de ninguém, não. O que está faltando, né? Porque também tem isso, né? Eu até concluí o que eu falei, que às vezes a pessoa, que a gente falou semana passada, às vezes a pessoa aí, tá vendo? Mas eu não tive base. Eu não aprendi, minha mãe, meu pai. Não. A gente está aqui para ajudar, para ensinar, e todos temos que estar para aprender. Né? Então, eu posso até não ter tido, a pessoa pode até não ter tido, né, a base da excelência. Mas a nossa base maior, o que a gente tem falado e vai falar toda semana aqui, a nossa base é Jesus. Ele é a nossa base. A gente vê Jesus, por exemplo, quando ele estava na cruz, os soldados tirando sortes para ficar com o manto dele, que era um manto super elegante, um manto vermelho, feito de uma peça só, sem costura. Então, quem ficasse com aquilo lá não ia dividir, não se dividiria aquilo, ficaria com ele inteiro, de tanta beleza e excelência que tinha aquilo lá. Então, Jesus, a gente vê um homem que se cuidava, um homem que estudava, porque ele não sabia rebater a palavra, porque Deus botou na cabeça dele. Não, ele teve que estudar, porque ele estava aqui como nós, como eu e você, como homem. Então, ele estudou, ele estava lá com 12 anos debatendo não, ele estava lá fazendo perguntas para os sacerdotes, lá, para os religiosos, porque ele tinha estudado. Então, quando você coloca dentro, vai sair aquilo, vai sair o entendimento, vai sair uma curiosidade, mas se você não botou nada para dentro, vai sair o quê? Não vai sair nada. Aqui em Romanos, pessoal, deixa eu ler um versículo para você. Romanos 12:2 diz assim, olha só. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema de muitas pessoas, ainda mais no nosso tempo, é que elas têm se amoldado a esse padrão mediano, miserável, esse padrão acomodado, esse padrão preguiçoso, que só busca atalhos, resumos, facilidades, coisas rápidas, sem profundidade nenhuma. Como é que eu vou viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, mas a vida é imperfeita. A vida vem com desafios. E se eu não estudar, se eu não me posicionar, se eu não for uma pessoa de excelência, eu nunca vou viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou sair do lugar. Então você, homem, você tem esse dever de ser essa autoridade, de ser esse que puxa as pessoas para um nível mais alto. Cabe a você. Deus nos colocou nesse alto nível de responsabilidade, não somente de autoridade. Nós recebemos uma autoridade, mas, obviamente, a nossa responsabilidade é muito maior. E a gente vê muitos homens, né, Anderson, aceitando um papel assim medíocre de filho, de um encostado. O pior ele se coloca. A pessoa se coloca numa situação de vergonha. A primeira coisa que a pessoa faz, isso seja com esse tipo de coisa, seja com a palavra, né? Que é a mesma coisa, é a aceitação. Uhum. A primeira pergunta que a gente precisa, cada um de nós homens, se fazer é: o que eu estou aceitando para a minha vida? Né? Porque tem homem, como você sempre comenta no Trabalho dos Valentes, que vem, é convidado pela esposa, por um amigo, pelo pai, enfim, participa de um culto inteiro e não aceita nada que recebe, né? Porque ele já está cheio. Já tem homem que aceita esse tipo de padrão mental, comportamental, emocional. E quem assiste seus cultos, né, como eu, que assisto todos os do mês, no caso, né? Lembra de uma coisa que você falou ontem, falou na sexta, falou na quarta,
né? Você veja que eu presto atenção, né? E provavelmente eu vou falar hoje ou não? Eu acredito que sim. Né? Eu vou te lembrar, você vai falar agora de novo. Essa é a geração, é a pior geração. Que é ou não é? Fala isso ou não fala? É a pior Não, geração porque a gente tem que acordar para isso. Isso é vergonhoso. todos os tempos. Sim, mas é o que a você culpa estava não é falando da agora. geração, é culpa da geração anterior. Sim, mas Que não bota a coisa certa, não concordo, tem mas excelência. É o que você está falando. Exatamente. Você só não falou a frase, mas é que às vezes, por que eu estou falando isso? Não é para pegar no pé, não. É Não, porque, na verdade, às vezes a gente não parou para ver isso ainda. Né? E a gente que é pai, por exemplo, já, se a gente não ficar atento, a gente vive isso já também com os nossos filhos. Por quê? Hoje, por que as pessoas estão ganhando tanto tempo? Elas não estão, como você colocou, a história de senhor me ajuda na prova, mas eu estudei? De repente eu tô me acomodando, né? Me ajuda na prova, me ajuda nisso. O que não entrou não vai sair. Se eu não estudei, eu não vou saber responder na prova, nem com oração. Que é algo que a Bispa falou hoje ainda, né? Uma pessoa que quebra princípios no casamento ou na vida financeira não tem oração que vai suprir, que vai mudar, que vai resolver o problema dela. Não adianta declaração nenhuma se eu tô lá estragando em casa. Estrago com o filho, estrago com a mulher, estrago comigo. E eu sei o que fazer e não faço, né? Então hoje, às vezes, e a gente, aí eu volto no que eu estava falando, o que eu tô aceitando para minha vida? Eu estou aceitando a palavra ou eu estou aceitando esse padrão que vem, que talvez todo mundo à minha volta diz que é normal, é assim mesmo, hoje todo mundo faz assim, todo mundo age desse jeito, todo mundo fala desse jeito, e não. Um dos trabalhos que a gente tem aqui é a pretensão, né, o objetivo. A Bispa hoje falou, né, todo mundo tem que ter sonhos. E a gente tem um sonho, né, de formar um exército igual aquele que o próprio Gideão, né, não é por acaso o nome dos 300 valentes, que poucos valham mais do que milhões. Homens que onde eles estiverem, é esse tema de hoje, que ele faça toda a diferença. Que o local físico se renda a ele, que as pessoas se rendam a ele, que a família dele tenha respeito e admiração e que assim tremam em pensar assim, se meu pai tiver um problema, se o meu marido tiver um problema, se o meu irmão aqui, né, que é o arrimo de família, tiver um problema, porque hoje a gente ouve muito na igreja mulheres falando, às vezes, infelizmente até filhos, que a morte, o falecimento, a ausência do pai ou daquele homem seria até um alívio. E por que um homem, de repente, não estar em casa seria um alívio? Porque ele não está fazendo diferença para o bem. Ele não está sendo aquele homem que se espera, né? Aquele homem que eu imagino que foi o Moisés para Israel. O povo ficou pranteando ali mais de um mês. Desolado, né? O povo ficou ali mais de um mês e pensando, e agora, como é que vai ser, né? O que a gente vai fazer agora? Quem vai fazer o que esse homem fazia? O Josué deve ter ficado pior, né? Assim, nossa, agora não tem o Moisés, agora só tem o Josué. Com certeza. Com certeza, porque como é que substituiria Moisés? Sim, né? inclusive Realmente deu uma grande responsabilidade. muito trabalho para substituir um homem como esse. E é o tipo de homem que a gente tem que voltar, né, a ter perto de nós, sermos esses homens, né? Ser em casa, ser no trabalho, como ele está falando dos detalhes do lugar que você fica, a maneira que você fala, com quem você fala, porque isso também ajuda ou atrapalha. Tem homem, eu quero até dar um exemplo pessoal aqui, né? Você estava falando no começo que você olha para a mesa de uma pessoa, você olha para o ambiente da pessoa, né? Você já começa a ver. Você quer uma coisa que atrapalha muito o homem, que me atrapalhou, e ele que dividiu sala comigo sabe disso? Depois que eu vim para cá, eu fui obrigado, né? Eu não tive eu não tive outra oportunidade de fazer diferente. Eu vim com quase nada. E você descobre que uma das coisas que atrapalha a sua vida é quase tudo. Quando você tem muita coisa que você não precisa. Você se tornou minimalista por falta de forçadamente. Mas foi bom. Sim. Porque, por exemplo, quando dessa vez agora que alguém, né, foi arrumar a minha mala, e eu tenho na minha cabeça tudo que eu tenho. Meus itens, roupas, calçados, tal. Eu só pensei, pedi aquilo que realmente eu vou usar. Né? Então, sabe aquela coisa de tanto que falei, não, boa parte do que eu tinha eu vou doar, porque são coisas às vezes que são repetidas,
E tem homem que talvez pelas crenças que teve de infância, e eu tive essas crenças, por muito tempo não tinha acesso, não tinha as coisas, para mim elas eram difíceis, né? Caras. Quando eu tinha, eu ficava acumulando, sabe? Isso em tudo. Coisas que você deixa dentro do carro que você não precisa, coisas que você deixa então, numa vai acumulando gaveta, tudo. na sala, roupas que você ganhou, sabe aquela roupa que você ganha de uma pessoa, que você olha, hora que você ganha, você pensa assim, ó, eu nunca vou usar isso. O primeiro pensamento é esse. Mas aí vem aquela crença desgraçada. Mas e se eu precisar? Aí você vai guardando, vai colocando. E é uma falta de força que às vezes você tem, de pegar, agradecer a pessoa, né? Porque tem gente que não tem essa maturidade de lidar com, ó, agradeço, muito obrigado, mas não vou usar, quero já te preparar, né? Mas não precisa, né? Receber o que você vai fazer depois é contigo. Mas já pegar e já doar, já despachar, bem como um objeto, aquele monte de souvenir que você ganha, né? Às vezes aquele homem ganha aquela faca de churrasco, nunca assou uma carne, mas está lá em algum lugar, calçado que não é para ele, coisas dentro do carro, enfim. Você tem que tirar. Porque uma das coisas que a Bíblia diz, e a gente começou o ano, o primeiro domingo, ele falou que você tem que ser odre novo. Né? Isso é uma palavra que a gente está ouvindo desde o primeiro domingo, desde o dia 5 de janeiro. Se você não tirar o velho, é que Deus vai colocar o novo. Não tem espaço para o novo. Isso é físico, isso é mental e principalmente espiritual para aquilo que a gente agia pela incredulidade como homem. Maravilha. Ô, Anderson, dá uma olhadinha se tem perguntas aí. Pessoal, tenho bastante mensagem aqui. O pastor Bruno, a pastora Cida, o bispo Maurílio, o Rodrigo, o seu Hércules. Obrigado aí pela participação. Tem alguma pergunta aí no WhatsApp da igreja, Anderson? Então, no WhatsApp só tem o uma pastor pergunta Bruno aqui, mandando ó. um abraço. Um abraço Pergunta ele, não então. tem. Tem uma pergunta aqui, ó, que a Cristiane mandou, olha só. Mas quando o filho não quer obedecer o padrão do lar? Vamos passar essa para minha mãe? Para ver o que ela responde? Quando o filho não quer obedecer o padrão do lar, mas aí é o que a gente está falando agora. Cadê o limite desse lar? Né? Cadê o posicionamento? É claro que se não foi colocado, dado as direções, colocado os limites, é claro que o bichinho vai criar força, né? Vai querer criar asinha. Né? Aí depois a pergunta certa é, porque o meu filho, né? Porque o meu filho não está obedecendo os limites do meu lar, né? Porque assim, uma coisa, foi colocado ó, limite, a gente, né? como pai e como mãe, porque foi Cristiane, né, que fez a pergunta, então foi uma mulher. Uhum. Sempre quando a gente fala de filho, a gente sempre precisa ter a humildade, como a gente estava falando agora há pouco, da aceitação, de analisar em volta. O que quer dizer? Eu não posso fechar os olhos para aquilo que tem de bom do filho dos outros, até para eu ter uma base, né? Deixa eu ver, todo mundo é igual? Porque criança é criança. Vai falar que é a geração, né? Geração... Não, mas criança é criança, né? Criança não é adulto, quer dizer, criança não sabe tudo que o adulto sabe, não tem responsabilidade como de adulto, criança não tem noção de espaço, de situação, né? Que lugar que tá. Quem dá isso para a criança? Os pais. Então, aí, por que o meu filho? Porque tem criança que desrespeita em tudo quanto é lugar. Tá entendendo? Vamos segmentar a pergunta. Por que o meu filho não me respeita? Por que o meu filho não... Eu não sei se o seu filho, a sua filha, viu, Cristiano? Mas estou dizendo que a pergunta certa é por que o meu filho? Porque a gente precisa olhar em volta também. Eu lembro que uma vez eu atendi uma pessoa e a pessoa falou assim, né? Por que eu estou dando essa resposta? Não, mas criança é assim. Não, toda criança é... Opa, peraí. A insensatez está nela, mas aí eu posso tirar, né? Exatamente. Tem a maneira, tem o tempo, certa, né? mas eu tenho que ver o que a minha criança faz, o meu filho, a minha filha faz, que as demais da idade não fazem igual, né? Ó, eu vou te dar um parâmetro bom para isso. A escolinha da igreja. Uhum. Né? A escolinha da igreja é o parâmetro bom.
Você vai ter aquelas crianças que têm um comportamento melhor. É um conjunto de coisas. Você vai perceber a primeira coisa, essas crianças estão há mais tempo na convivência da igreja. Então, igreja faz toda a diferença. Mais até para a criança do que para o adulto. Porque a criança ela é mais fácil, ela absorve mais rápido, né? Você vê as crianças que estão chegando agora. Você fala para a pessoa, né, da oração, da leitura da palavra, o pai e a mãe, principalmente o homem, né? Ele apresenta infelizmente, uma série de desculpas para não fazer o que tem que fazer e fica naquela insistência. A criança, você fala, ela já começa a lembrar o pai que ela precisa orar para abençoar, já precisa lembrar que ele precisa ler a palavra, já de assistir o programa. A criança pega rapidinho, chama. Às vezes tem pais que vêm para a igreja porque a criança está querendo vir para a igreja. Muitos, inclusive no domingo. Várias, né? Muita criança que o pai usa a desculpa, meu filho vai acordar, o único dia que meu filho tem para acordar mais tarde, é a criança que fala, eu quero ir para a igreja, né? É o pai que quer dormir, né? Então, a criança, ela não manda, a criança obedece. Então, a gente precisa saber, é exatamente o que você estava falando agora há pouco, vai sair o que entrou. Então, e outra coisa também, não é num dia, não é numa semana, mas é a repetição. Ensina, o dia a dia. Cobra, não dá outra opção, né? Ensina de novo. Por exemplo, uma coisa que as pessoas, elas têm uma... Quando a bispa fala do cultinho, tem muita gente que tem uma imagem distorcida disso. Né? Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, porque meus filhos não estão no cultinho com a bispa. Mas quem presta atenção nos cultos dela, sempre ouve ela falando que sempre ela está corrigindo alguma criança nos cultinhos. As crianças não são perfeitas. Sim. Né? Você participava, você sabe como é que é. Todo cultinho saía alguma coisa de alguma criança que ali na hora, não é assim, o correto é desse jeito, e toda semana. Será que o problema é que a filha dele, o filho dela, não estava no cultinho com a bispa, ou que ele não estava corrigindo, tratando e fazendo um cultinho, né? Como a bispa estava? Às vezes nem isso, nem o básico de ler a Bíblia, de orar. Infelizmente a gente vê isso também. Às vezes a pessoa está querendo, é igual gente que dá para a escola a responsabilidade de criar o filho, né? De educar o filho, ou para a igreja. A pessoa não faz o papel dela em casa e joga para terceiriza, né? E aí, obviamente, não vai funcionar, porque quem é autoridade lá sobre essas crianças? É o pai e a mãe. E além de quem é, muito bem colocado, quem é autoridade sobre essas crianças, o pai e a mãe. Existe uma lei, que é uma lei igual da semeadura, é uma lei universal. O mais forte prevalece. E não entenda que o seu filho é o mais forte. É o que ele disse assim, quem é que manda? Quer dizer, é o adulto que manda. Mas às vezes, o pai ou a mãe, né? Porque a gente não está falando só de homem nesse caso, porque os dois educam. Às vezes você vai para a igreja, então fica ali 2 horas por dia, quando vai, e na hora do culto, você louva a Deus, adora, você fala palavras poderosas e positivas, mas nas outras 16 horas acordado, palavrão, xingamento, a histeria é uma regra dentro da sua casa. Exatamente. Seu filho vê você mentindo isso assim, é uma tragédia. Descaradamente. Então, assim, aí você vai falar assim, mas eu tô levando para a igreja. Lembra, o mais forte prevalece. Não é aquilo que você leva e que você quer que ele pegue, mas é o que mais tem que ele vai pegar. É o que é mais intenso que ele vai pegar. E infelizmente, não é exagero, tem muita gente que o tempo que é cristão, o tempo que é convertido é só aquele período que está dentro da igreja. Exatamente. Porque às vezes até o caminho de ida e de volta não há nenhuma conversão. Isso mata a fé, né? Discussão, xingamento, né? Inclusive a maneira de lidar com a criança. Às vezes só lida com a criança por nomes que a criança ouve no mundo, do jeito que ela ouve na escola, ouve em casa. Botando uma identidade, não, você é assim, você é assado, tal, você não tem jeito, você é difícil. Aí chega na igreja e vai mandar para a escolinha. Obviamente que não vai ter resultado. E a criança não vai obedecer, porque ela vai dar a resposta do que mais, né? Do que mais em quantidade e do que foi mais intenso que ela recebeu. Se não foi a palavra de Deus, como ele colocou, não teve cultinho, não teve oração, não tem ali um equilíbrio durante o dia,
mas tem o restante, a criança vai devolver o restante, quer dizer, o que ela mais recebeu, o quanto ela recebeu e o mais intenso que ela recebeu, que ela vai devolver. Olha, o que ela disse aqui, ó, que ela tem 4 crianças, né, e um deles é o adulto, que é o que estava sendo rebelde. É exatamente o que a gente está falando. O que recebeu mais de um padrão que não foi dos limites, né? De corrigir aquilo na hora certa. Exatamente. Quando vai ficando mais velho, o desafio é muito mais sério, né? Mais difícil. Aí chega um ponto que como a bispa fala, né? Agora você vai precisar de muito mais oração. Quando é criança, você vai lá, bota a coisa certa. Se mantiver, se tiver consistência, pega rapidinho. Mas se não tem, aí é com muita oração. E é claro, né? Não pode também permitir a falta de respeito, porque esse pai e essa mãe que permite a falta de desrespeito está contribuindo para que aquele filho viva menos, seja amaldiçoado e vá para o inferno. Sim. Né? Que é o mandamento de honra teu pai e tua mãe. E o tempo que viver menos ainda vai ser uma vida ruim. Né? Tem isso também. Porque quando o pai ajuda o filho a ser um mau filho, né? Como é que é essa negligência. Como é que é aquele versículo lá? Não aborreçais os vossos filhos, não provoque a ira dos filhos. Não provoque a ira dos vossos filhos. Então, também não pode, né? Agora, sim, vamos lembrar de um princípio que é o maior princípio deste programa, da existência desse programa, que é da nossa existência aqui. Antes de tudo, tem coisas que nós não temos resposta, nós não vamos dar resposta, porque a única resposta que a pessoa vai ter é da fé dela. Tem coisas que agora é pela fé. Quando teve tempo e a pessoa às vezes não tinha conhecimento, não tinha palavra, como ele falou, de repente o mais velho, porque por um tempo não foi dado, ensinado, de repente nem os pais tinham. Sim. Mas o que eu faço agora? Desisto, né? Não, agora é o momento de você tomar posse de promessas. A gente tem uma promessa desde dezembro, que é a sua promessa. Você que está falando do filho aqui. Essa é a sua resposta. O Senhor vai tirar filhos da fazenda dos porcos e trazer para a casa do pai. Você tem que se apegar nisso e começar a declarar isso. O fulano de tal, a mente dele vai sair da fazenda dos porcos e vai vir para a casa do pai. Vai colocar um anel no dedo dele, vai colocar uma sandália decente, vai colocar uma roupa decente. O coração dele vai sair da fazenda dos porcos e vai vir para a casa do pai. O corpo dele vai sair da fazenda dos porcos e vai vir para a casa do pai. Isso é fé. E a senhora agora tem que começar a praticar, é de treino mesmo. Imagina que declarar isso é um halteres, e a senhora vai ficar levantando isso agora, declarando várias vezes ao dia, pega a foto dele, vai nele lá quando ele estiver dormindo, se ele estiver acordado, permitir, fala com ele acordado, ainda que ele diga, eu não estou entendendo o que você está falando, mãe. Declara mesmo assim, porque isso é uma atitude de fé, e atitudes de fé têm resultados de bênção. Anderson, veja se tem mais perguntas aí. Eu recebi aqui mais uma. Poderia exemplificar a Maiara, né? Sobre o homem ser o sacerdote do lar. Poderiam dar um exemplo? Deus abençoe. É o que nós estamos falando. Quando você vai na igreja, você vê lá o sacerdote, o pastor. Você vê que ele ora com você, ele abençoa você, ele conversa com você, ele faz o culto, né? Ele quer te ajudar. E um homem, o Senhor nos deu essa posição de autoridade, de sacerdócio. Então, o homem, por que infelizmente a gente vê a maioria da igreja, a maior parte da igreja é de mulheres? Porque a mulher tem fome, ela quer vencer, ela quer acertar, ela tem um coração, geralmente, né, não é uma regra, mas geralmente mais quebrantado do que o homem. Não, por qual razão? Seja porque o homem talvez tenha um orgulho, uma autossuficiência, alguma coisa nesse sentido, né? E muitas vezes ele não faz a parte dele. E a gente sabe a força que o homem tem dentro de casa, quando ele pega essa família para orar, quando ele fala com esses filhos, eles ouvem esse pai, ele lê a palavra para esses filhos, ele faz o cultinho doméstico. Não é nada de fazer 1h30 de cultinho, igual os cultinhos da bispa, é 2 horas, né? São 2 horas. Quando eu fazia às 15, começava junto, terminava junto. Exatamente. Então,
porque é denso, é uma série de coisas que ela trabalha. Mas não precisa fazer. Trabalhava os adultos. Né? Trabalhava os adultos, exatamente. Por quê? Porque quando o cara está ensinando, ele também está aprendendo. Porque ele está botando para fora aquilo que ele botou para dentro. Então, como é que ele vai ensinar o filho? Ó, você tem que ler a Bíblia. Se o pai o filho não vê o pai lendo a Bíblia, ó, você tem que falar a verdade. E o filho vê o pai mentindo. Ó, você tem que respeitar as pessoas, a sua irmã, e não vê o pai respeitando a mãe. Então, essa postura do sacerdote é a postura do exemplo, onde ele está lá ensinando com o exemplo. Então ele está orando, ele está falando, ele está ensinando aquilo que ele vive e os filhos estão vendo. Aí o negócio vai para frente. Mas se ele fala, ou não fala nada, que é o pior de tudo, né? Aí o que se espera? Ah, não, porque igual uma vez eu falei com uma pessoa, né? Aqui, inclusive, que ele falou que ele pagava uma escola cristã para o filho dele. Mas ele mesmo, ele não ia na igreja, ele não lia a palavra, ele bebia cerveja. Mas que adianta eu botar meu filho numa escola cristã? O que vai... É o que você acabou de falar. O mais forte prevalece. Qual é o exemplo mais forte? Do meu pai, que não quer saber de igreja, de fé, de nada. Passo 8 horas com ele do dia e passo ou 4 menos, na escola, né? É isso. Quem que está me influenciando? Na escola claro. cristã ou meu pai, mesmo que ele não queira... Olha, tem homens, você vê aqui, tem homem que não quer influenciar o filho e ainda assim está influenciando. Exatamente. Deixa eu complementar a sua resposta do culto doméstico, do sacerdote do lar. Para te ajudar, o Maiara, se é o seu marido, se é o seu irmão ou alguém, né, da sua família, a gente precisa sair do ponto estacionário. Então vamos montar como que a pessoa faz um cultinho. O culto nosso, por exemplo, você que é do Ministério Mudança de Vida, você já percebeu que a gente tem um protocolo, né? Às vezes sai um pouco, né? Porque o Espírito Santo conduz, né? A gente não é conduzido por protocolo, mas a gente é organizado por protocolos. Então, às vezes as pessoas também, elas ficam muito homem da desculpa, mas eu não sei, né? Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei. Começa, ó, igual ele falou, começa com 10 minutos. Pega um esboço e coloca assim, ó, eu vou orar 1 minuto, vamos começar com uma oração. Não, então nem 1 minuto, começa orando o Pai Nosso. Depois do Pai Nosso, canta um louvor que todo mundo na tua casa saiba o coro, não precisa cantar a música inteira. Depois disso, leia um versículo, não precisa ler um capítulo, né? Leia um versículo e as pessoas que estão lá, pergunta o que elas entenderam daquele versículo. Eu sempre oriento assim, você ora e leia um salmo. O salmo já é autoexplicativo, né? É uma oração. O salmo é uma oração. Né? Às vezes não vai pegar lá uma passagem de Paulo, por exemplo. Ezequiel, né? Uma profecia de Ezequiel. Isaías, ou de Jesus, né? Começa por Evangelho, Jesus. muito Os bom. evangelhos são histórias que têm sempre uma, como diria nas fábulas, né? Todo final de fábula não é uma história, é uma moral, uma lição daquilo, né? Então o que a gente tira disso, né? Uma figura, né? Por exemplo, se tiver uma criança, sempre você usar uma história, aquilo gera interesse nelas, vai fazer elas perguntarem a respeito e é mais fácil delas lembrarem, né? Porque elas têm no que se apegar. E depois disso você pode fazer mais uma oração, orar com todo mundo, agradecer pela vida, pela paz, pelo alimento, trazer pelo esse dia, senso de gratidão, né? Todo mundo agradecer, fazer igual a gente vê aqueles filmes americanos do Dia da Ação de Graças, né? Que cada um ora num dia diferente. E acabou ali, deu 10 minutos, você começa assim, daqui a pouco, nos momentos que você for discorrer ou você for falar ou as pessoas falarem, você vai ver que isso vai estender, porque você vai ficando mais seguro. Você não vai sentir aquela obrigação, né, de ser o orador, mas você vai ver que é uma coisa boa, agradável. Começa assim, porque também às vezes as pessoas, mas eu não sei. A gente deu para você uma receitinha de bolo com 4 etapas: oração, louvor, palavra, oração de agradecimento. Você já começa, sai do zero, né? E aí, para a mulher que está falando assim, meu marido eu já sei que não vai fazer. Meu marido não é assim. Sabe como é que você faz? Ele acabou de falar agora, o exemplo arrasta. E às vezes o exemplo constrange também. Faz igual Débora. Nenhum homem se levantou, nem um Lapidote, que era o marido da Débora. Se levanta você e começa a fazer. Coloca o seu marido, coloca aí ele para participar com você.
Daqui a pouco, um dia você pode chegar na hora da palavra e falar assim, que palavra mexe com você, fulano? E ele começar a pregar. Né? Não é só cobrar, né? Porque aí não funciona. Um homem, na verdade, que precisa ser cobrado para tudo, ele não está na posição de homem. Né? É isso que nós temos falado. Nós somos o resultado dos nossos hábitos. Não adianta a gente reclamar da nossa vida se nós não olharmos os nossos hábitos. A gente ouve bastante da bispa isso. Os seus hábitos revelam quem você é. Se você se cuida, se você lê, se você toma água, se você lê a palavra, se você vai à igreja ou não. A sua boca, as suas palavras mostram a sua postura, o seu corpo, a maneira que você se veste, tudo está revelando hábitos. Então, sucesso não é uma coisa que você faz num dia, mas são inúmeras atitudes corretas de disciplina. Tem um livro que a gente deve talvez falar um pouco mais no decorrer do tempo, né? A gente tratou no Trabalho dos Valentes de 2 livros, né? Um chama Homem ao Máximo, do Edwin Cole, e o outro do Coração Selvagem, do John Eldredge. São livros hoje em dia um pouquinho mais difíceis de se encontrar, mas eu acredito que se procurar deve ter algum sebo, alguma coisa assim que você encontre. E ele fala exatamente isso no caso do John Eldredge, que um homem ele precisa de uma aventura para viver, de uma batalha para lutar e de uma donzela para salvar. Porque está no coração de cada um de nós, os homens, esse desejo, né, essa vontade de ser um herói, de ser um protetor, de ser um provedor. Então está dentro de você isso. Por que muitas vezes a gente vê homens frustrados? Porque, primeiro, que ele não quer fazer nada, né? E muitas vezes tem uma mulher lá que também não quer se submeter, né? Tem um homem que não se posiciona e uma mulher que também não quer ser salva, né? Então a gente vê essa bagunça. E o que mantém os dois unidos ainda? A desculpa que um dá para não fazer o que deve fazer por causa do outro. Então pode ver, a gente sempre vê é o que os une. Isso, um tentando cobrir o outro e fica uma bagunça. Então aqui, tem até uma pessoa aqui que mandou essa mensagem que falou isso, ó. Como faço para mostrar que minha noiva precisa deixar eu tomar a frente como homem? Pois quando falo com ela, eu tenho atitudes, mas ela se resguarda e leva como egoísta, né? Então, eu imagino que é essa coisa, né? Talvez ela tenha uma atitude, talvez, né, tenha sido criada de uma maneira para tomar uma decisão mais rápido, tal, e talvez você tenha uma natureza mais passiva em relação às coisas, e é esse entendimento. Você não vai ser feliz vivendo assim e ela não vai ser feliz vivendo assim. Porque a gente vê essa bagunça nos relacionamentos por conta disso. Homens que não se posicionam e mulheres que estão extremamente estressadas e sobrecarregadas com tudo. Eu assim, de verdade, o William, né? Tem que falar, né? Como se diz. Eu vou te falar um negócio. Você teria que sentar, você e ela, se os dois conhecem a palavra e são, por exemplo, da igreja, né? Por nome aqui, eu não lembro se você é da igreja, até depois você pode mandar uma mensagem no WhatsApp aqui pra gente, a gente pode até aprofundar, né? Ou se você for de uma igreja, manda direto pro seu pastor, é melhor, tá? Eu falo porque aí dá para falar pessoalmente. Mas esse tipo de pessoa, como que você deve ver já? Tem que ver o que ela tá vendo, quem ela está ouvindo, o que ela está assistindo, porque esse é um tipo de mulher que repele homem, sabe? É aquele tipo de mulher que ela tá muito, muito moderna, muito... Assim, não é muito, mas é uma mulher que parece que ela não quer um homem. Porque quando a mulher... E assim, mas isso é perfeito. Olha, para mim isso aqui é perfeito. Vai falar o que é perfeito?
Isso aqui ainda não existe, ó. Exatamente. Ó, é noiva. Você não casou ainda. É noiva, tem que sentar com um pastor, um casal, né? Pra ela não falar que você sentou com um homem pra fazer par, né? Aí agora os dois contra mim, porque eu já vi isso aí. Sentar os dois, mas vocês são homens, né? Fácil, né? Tem que sentar a pastora, o pastor, a pastora, o bispo. E assim, ó, o que você quer? Você quer um homem? É o que ele falou, o homem precisa de uma donzela para proteger, uma aventura para viver, né? E como Uma se guerra diz, para lutar. e uma guerra para lutar. A gente não tem guerra, então ele precisa ser agressivo em A alguma guerra coisa. do dia a dia, né? É, precisa ter essa atitude, né? E você precisa saber dela. Você quer mesmo um homem? Porque o homem, ele vai tomar frente, ele vai ter atitude. Conduzir as coisas. E tem né? coisas que o homem não vai perguntar para a mulher porque não precisa. É. Como tem coisas também que o homem não tem nem que se meter. Tem coisa que assim, a mulher viu, gostou, escolheu, é dela. É da sensibilidade dela. O homem vai desfrutar nem daquilo. palpitar Nem nisso, palpitar, nem assim, não passa nem na frente do lugar. Né? É igual um homem num salão de beleza feminino. Cabe? Não. Não, imagina, tudo ali é para mulher, o universo é feminino, é tudo. Tem coisas que não é para o homem, mas tem coisas que é só do homem. E ele não pode abrir mão. Então, assim, a sua pergunta, ela tem que levar você até essa conversa e saber se realmente ela quer. Agora, também, por que eu estou dizendo uma conversa? Eu não estou dizendo que a sua mulher é ruim. Tem que ver se também o tipo de atitude que você está querendo assumir é para você assumir. Porque a expressão egoísta, às vezes, pode cair nisso aí. Ter coisa que ela fala, não, mas ele quer isso, sabe? Igual a Bissó fala, quando o homem quer escolher a cor do sofá, da cortina, da louça, do talher. Não, é igual quando vai ter casamento, né? Você acha que o homem tá ligando para quantos convidados, qual vai ser a decoração da mesa, as flores, não é? Você liga para isso? O homem pensa, na verdade, o homem não pensa Não tá em casamento. nada, ele o tá homem pensa na pensando lua de mel. Na lua de mel. O casamento e a cerimônia é com a mulher. Nada, exatamente. Aí ela fala, não, você não quis ver nada, você não opinou em nada, para você não é importante. Não. Isso aí, o homem tem que Não Braz, é comprar um importante. terno preto, Vai uma gravata. Qual que é aquele bairro lá? Hã? É Bom Retiro? Bom Retiro. O Bom Retiro, você pega lá aquele terno lá que você vai te Pega vai aquele que dá pra você ir pra igreja e também, deixa já toda gasta uma o vez resto só. da dor de cabeça lá do vestido, da decoração com ela, porque elas gostam disso. Claro. Exatamente. Compra um terno que dá pra usar em mais ocasiões, que aí já economiza já. Ai, meu Deus. Então, o que a gente está falando aqui? Do posicionamento. Exatamente. Essa questão aqui, ó, tem mais a ver com você do que com ela. Porque cabe a você é o cabeça, você é a autoridade nessa situação. Então, você... O que está acontecendo aqui? Até ficar aí, mas tem que fazer curso todos os dias, todas as manhãs, porque assim... Ó, só vou dar uma bronquinha aqui, ó. O pessoal colocou. Eu tô fazendo culto de manhã aqui. A gente tá fazendo culto de manhã. 7 horas aqui é o horário que a gente prega. Ele todo 7 dia. horas. Todo dia, 7 horas. Só tá quinta-feira tendo que não. aqui. E quarta-feira. O Porto dos Sabores aí, ó. 7 horas a gente tá aqui. Então, a gente já tá finalizando, meus queridos, mas esse tema aqui a gente vai continuar mais nas próximas semanas, mas esse posicionamento é mais seu do que dela. Claro que tem que ter essa conversa, porque às vezes, hoje em dia a gente vive num tempo aí que a mulherada também tá envolvida com tanta coisa aí que só faz mal para ela, né? Que esse negócio aí que é abraçar o mundo e tal, isso daí não é o normal. Mas é claro que o homem tem que ter a postura dele de assumir aquilo que é dele. Né? E soltar o que não é dele. E soltar o que não é dele, exatamente. Mas solta agora já, inclusive. Então, é vocês conversarem e se posicionarem como o bispo falou, né? Não está casado ainda. Se às vezes não quer botar ajustar, é o que a bispa sempre fala. Enquanto está neste momento, tudo dá para arrumar. Depois, aí tem que fazer funcionar. Aí não tem essa. Um casamento cristão, você precisa respeitar a aliança que você fez. Eu penso que precisa sentar, né? A gente entender quem for o seu líder, aí entender que aonde que está sendo um excesso, que um ou outro está excedendo aí na sua...
Ele colocou perfeitamente a palavra posicionamento. Se ela que está querendo ocupar o lugar que é seu, ela vai ter que ceder. Se você está querendo ocupar o lugar que é dela, deixa ela no lugar dela e cada um tem que saber o seu papel. O papel do homem você exerce, você faz. O papel de mulher é ela e ela precisa saber, né, que isso é um problema hoje que a gente vê muito. Mulher que acha que quer um homem, mas na verdade ela quer um homem como se fosse um pet. Não. Sabe? Ela acha que quer. Isso, ela acha que quer, nossa, perfeito. Mas ela quer como se fosse o cachorrinho, sabe? Que leva onde quer, quando não quer levar, deixa no hotel, onde eu quero, do jeito que eu quero, é fofinho. Homem não pode ser fofinho. Se tem uma coisa que um homem não pode aceitar ouvir, ai, como você é fofinho. Ouviu isso? Você é fofinho? Você tá errado. Luz vermelha acendeu no painel do carro. Assista mais Horas dos Valentes e esteja no culto dos 300 Valentes, terceiro sábado e quarta-feira de manhã também no culto do Homem Forte. Né? Segunda às 6 da tarde. Aqui. E hoje, às 19h30, nós temos a reunião do Melhor da Terra. Então você já aproveita, vai buscar pela sua vida, pelo seu crescimento profissional e já conversa com o pastor sobre isso, né? Exatamente. Pessoal da rádio aí, né? Pessoal que tá no trânsito aí, ó, já faz a migração pro YouTube para pegar os últimos minutos, que a rádio corta aí ou vai cortar geral mesmo? Não, vai terminar às 18h58. Então, meus queridos, vamos continuar com esses assuntos. Depois você anota aqui o nosso telefone para mandar as mensagens, que é o 1-407-978-4244, ou aqui pelo chat do YouTube, do Murilo Rossafa. E nós vamos aqui todas as semanas, como diz a bispa, né? Salvo se Jesus voltar, nós continuamos aqui. Literalmente, né? Salvo se Jesus voltar, né? Literalmente. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos, viu? Foi um prazer estar aqui mais uma semana. Que Deus abençoe, uma boa noite. Espero que todos que estão agora conosco aqui, né? Que já estejam se movendo para o culto, né? Aí no Brasil, nosso culto 19h30, reunião principal do dia. Estamos na penúltima, gente, penúltima semana do propósito. Quem chegou até aqui, olha, não desista, não se entrega. A gente ouve falar as coisas aí, né, que estão acontecendo, notícia, rumores, tal. Sempre tem, na verdade, cada hora é uma diferente, né? Às vezes é a mesma, contadas de formas diferentes. Pega firme. Dá a Deus a condição para Ele te abençoar. A gente está chegando e vamos chegar na reta final para dar condições da gente viver e tomar o melhor vinho esse ano, no melhor tempo da nossa vida. O melhor tempo das nossas vidas até então, em nome de Jesus. E essa não pode ser uma declaração vazia, né? Tem que ser uma decisão na vida. Realidade. Deus abençoe, meus queridos. Até mais. Fiquem com Deus. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.